Bom, pessoal, a gente terminou aqui a sessão sobre, né? A gente já tem o nosso site que já está bem completo, né? E agora vamos fazer a próxima sessão, que é a sessão equipamentos, tá? Estamos chegando perto do final já. Então essa vai ser a próxima sessão que a gente vai fazer agora, equipamentos. Então ela é uma sessão que ela está em cor preta, né? Então já vou até pegar esse H1 aqui, ó. E a gente vai utilizar o grid aqui. Então vamos lá, vamos dar início. Vamos colocar aqui o nome, seção, equipamentos, section, ponto equipamentos, H1, o H1 vou colocar fora, só para facilitar, tá? Então vou colocar o H1 aqui fora, puxar aqui, vou escrever em minúsculo, caixa baixa aqui, ó, equipamentos, opa, não olhei para a tela, equipamentos. Por que eu vou escrever assim? Porque assim fica melhor para essa fonte, tá? Então lá, equipamento. E agora, dentro da seção, a gente vai colocar então esse conteúdo aqui. Então ele vai ter, ele até aparece na verdade, se você for ver, com aquela seção que a gente atende os clientes, né? Então a gente poderia até copiar lá, viu? E só mudar, só colocar as imagens aqui que vai ficar bom. Então bastaria a gente pegar, copiar na verdade disso aqui, ó, equipamentos. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada como é que tá lá. É imagem e texto, certo? Ou a gente pode fazer de novo também, só para dar uma retreinada, né? Isso aqui é muito facinho fazer, ele tá muito fácil. Vamos fazer de novo? Não vou pegar aqui nada não, vai. Aí vai ter o CSS de cada uma ali mesmo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu quero imagem e texto, certo? Então, aqui, ó, imagem e texto. Eu posso fazer isso aqui utilizando, no caso, uma div. Dentro dessa div eu coloco a imagem e eu coloco o texto aqui. Dá para fazer. Eu posso colocar a imagem dentro dessa div, colocar os parágrafos soltos para a gente treinar, ao invés de colocar dentro de uma div os dois parágrafos, que ficaria bem mais fácil, mas assim dá para fazer com Flexbox, né? Então, como a gente quer fazer com grid, vamos criar uma div aqui, colocar a imagem solta aqui e os parágrafos soltos também, e vamos colocar ele alinhando pelas colunas e também pela linha. Vai ficar melhor. E aí a gente pega e coloca cor preta aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Uma div, simples, ó, uma div, tem que ser assim, porque eu vou fazer em cada um, então coloca a imagem. E aí a gente vai ter que saber qual que é aquela imagem lá, né? Qual foi a última imagem que foi pega aqui? Vamos ver. É a 9, então deve ser a 10, acredito, né? Vamos lá. Ponto barra img, eu acho que é a 10. Vamos ver se é a 10 mesmo. É a 10. Vamos colocar aqui equipamentos. E agora a gente coloca os parágrafos soltos. Por que eu falo isso, gente? Porque olha só, se eu colocasse aqui, ó, vamos supor, se eu colocasse aqui uma div ou até uma UL, e eu colocasse aqui li, certo? E colocasse aqui um parágrafo em cada uma dessas divs, né? Então, Loren Y. Vamos colocar uma aqui só para a gente ver. E um aqui, só para você ver o que eu estou falando, ó. Um ateliê aqui, Loren, tá? Ficaria assim. Aí bastaria, a imagem, no caso, teria que estar dentro de uma div. Eu não vou fazer assim, tá? Só para te mostrar. Dentro de uma div, porque o Flexbox não trabalha bem. Sim?
Aí, ó, bastaria eu pegar e dar o quê? Um flex, um display flex aqui nessa div, equipamentos, divs, vou até colocar aqui para você ver, ó, como que ficaria aqui, ó. Style, né? Colocaria aqui ponto equipamentos, então ponto equipamentos div display flex. Ela já, ó, tá vendo? Já ajustaria um do lado do outro. E aí eu daria o quê? Uma distância aqui, ajustaria o tamanho dos parágrafos, ficaria bom, mas não é isso que eu quero. Eu não quero que seja assim. O que é que eu quero? Eu quero, na verdade, ó, eu vou tirar essa div na imagem, vou tirar, certo? E eu vou deixar, vamos ver aqui, eu vou deixar a imagem solta dentro de uma div, tira aqui essa UL, vamos tirar também. Então vamos lá. Equipamentos, ó, eu tenho uma div, como a gente já fez aqui. Coloquei uma imagem, certo? Dentro da div. Tem que fechar aqui, eu apaguei sem querer. E aqui eu vou querer os parágrafos soltos dentro dessa div. Então, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, porque a gente está utilizando, olha como fica mais limpo, ó, só uma div segurando a imagem e os parágrafos, né, dentro da nossa seção equipamentos. Olha só como fica bem mais limpo isso aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar o quê? Aqui eu vou colocar o que a gente tem lá no texto aqui, ó. Então, vou copiar tudo. Simples demais, né? Ó, joguei aqui. Deixa eu pegar o segundo parágrafo. Vamos ajustar isso aqui. Assim. Colocar aqui o segundo. Pronto. Então eu tenho agora os dois parágrafos que estão aqui de baixo. Agora eu faço o que? Equipamentos div e dou um grid aqui. Crio duas colunas. Vai ficar uma coluna para a imagem do meu lado esquerdo aqui, eu estou olhando para a tela, e do lado direito vai ficar a segunda coluna para os parágrafos, certo? Então a gente vai lá. Seção equipamentos, né? Então, equipamentos div display grid, nada muda. Vamos colocar já a seção equipamentos, equipamentos. Vamos colocar também já um background nela, que é black, né? Ela vai ser preta. E aqui vai ser preta, né? E a gente vai ter os nossos parágrafos, que vai ser em color branco, tá? P, tira esse grid aqui, color FF branco. Aqui tem que ter div. Claro que está errado. Equipamentos. Pronto, resolvido. Agora, então a gente já tem aqui, né? Vamos dar uma olhada lá como é que tá primeiro. Vamos lá, ó, vamos dar um padding. Então, vamos dar um padding aqui nessa aqui, ó. Padding. Vou escolher dar um padding. Primeiro iniciando de cima, vamos colocar 20 pixels. E nas laterais eu vou colocar 0 por enquanto. Vamos ver como é que fica. É muito pouco, vou colocar 40. Acho que vai ficar melhor assim. Tá? Vamos dar uma olhada como é que tá aqui. Tem uma leve, né, aqui. Então, vamos também dar uma leve aqui, ó, de 5 pixels.
Já tá legal assim. Agora a gente vai trabalhar a primeira coluna para a imagem, a segunda coluna para os parágrafos. Então a gente vai vir aqui e vai dar um display grid. Ah não, o display grid já tá dado, gente, pela madrugada. É aqui, ó, é na div. É nessa div que está segurando a imagem e o nosso parágrafo. Essa aqui, ó, tá? É aqui. Então vamos lá. Então, grid, template, column. Se eu colocar um effer, deixa eu aumentar o campo de visão aqui, um pouquinho mais. Então repare que ele vai se distanciando muito, né? E não é isso que eu quero. Então a gente pode colocar aqui, ó, na verdade, um repeat. Posso fazer sem o repeat autofit também, tá? Mas aqui, ó, repeat autofit min max. Vamos colocar aqui que vai ter um mínimo de 320 pixels e o máximo de 400. Isso aqui ele criaria assim, ó, dessa forma. Mas ele está criando, no caso, aqui 3 colunas, né? Então, por isso que não seria legal fazer assim. Mas eu posso pegar esse caso aqui, ó. Eu posso pegar e mudar isso aqui e fazer assim, ó. Colocar aqui, ó, que eu quero que seja o mínimo de min max. Ó, vou criar uma que tem o mínimo de 320 pixels, o máximo de 400 pixels. Crio outra aqui, min max, o mínimo de 320 pixels e o máximo de 400 pixels. Também dá certo, ó, tá vendo? Então ela vai ter o mínimo de 320 e o máximo de 400 pixels. Se eu pegar e diminuir aqui, ó, ela vai dar uma um pouco meio que responsivo aqui, né? Ó, só que ela vai chegar no seu mínimo, né? Entendeu? E aí nesse caso eu posso colocar aqui também, vamos colocar um gap de 20 pixels para ver como é que fica. E vamos colocar esse segundo parágrafo. Na verdade todos os parágrafos vão ficar aqui, né? Mas eu posso trabalhar cada um deles, né? Começando aqui e terminando aqui. Se eu colocar, na verdade, que todos eles, como ele está na sequência, né? Eu posso colocar aqui então que ele vai estar grid column. Ele vai pegar da segunda linha da primeira coluna, que seria aqui, ó, e ele vai até a terceira linha. Então eu coloco da segunda à terceira, ele ficaria aqui desse jeito. Mas no caso, ele fica com essa distância aqui, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar e vou criar também um grid template rows, tá? E eu vou colocar aqui duas linhas, 2 rows na verdade. Vou colocar o primeiro row e o segundo row aqui. Se eu colocasse só, por exemplo, né, vamos colocar o primeiro, que o primeiro teria tipo 100 pixels. 100 pixels. Eu posso até mandar repetir, na verdade, né? Repeat 2. Vamos colocar aqui de 100 pixels. Ele vai criar 2 linhas. Ele cria 2 linhas aqui. E se eu pego aqui agora, só que agora eu teria que pegar e colocar cada um dos parágrafos na linha que eu quero. Então eu posso pegar esse primeiro aqui, ó, esse primeiro, e colocar ele no grid row, do primeiro ao segundo, né? Vai pegar a primeira linha, a segunda linha. Tem que trabalhar a imagem também, senão não vai dar certo. Vamos pegar a imagem também aqui. IMG. Aqui ela vai pegar tudo, né? Primeira, segunda, terceira. Então, vou colocar aqui terceira, tirar a cor, porque eu não estou colocando cor em imagem. Ela pega tudo. E então o primeiro parágrafo pegou da primeira linha da row a segunda, e esse segundo vai pegar da segunda a terceira, tá? Então, vamos lá. Como a gente faz isso? A gente vai colocar aqui, ela vai pegar da segunda à terceira, e para a gente pegar ele, a gente tem que vir aqui, ó,
Entity Child Shield, vou colocar 2 aqui, ele vai se ajustar lá. E aí ficaria desse jeito que está vendo aí. Bom, essa distância aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui o primeiro vai ter 70 pixels. Se eu colocar 70, 70, ó, eles ficam assim, ó, né? Então eu coloco o alto aqui, ó, daí ele vai completar. Aí fica mais próximo. Eu posso pegar o parágrafo e colocar aqui no parágrafo em todos eles, né? Porque aqui não está selecionando um em específico, tanto que se eu colocar a cor red, ele vai pegar os dois, ó. Não, ele vai pegar só o primeiro mesmo, tá certo? Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? É porque o segundo aqui, ó, ele tá como branco, né? Tá, ele tá como branco, é por isso que ele pegou, não, ele pegaria assim, tá? Ele pegaria, se eu tirar aqui, ó, eu colocar aqui, ó, color red, ele pega tudo, os dois, certo? Mas eu vou deixar, claro, que é branco, e eu vou colocar aqui um line height, para ele ficar um pouco maior aqui, de 24 pixels, vamos ver, assim, a distância, e um letter space. Na verdade, eu vou cuidar com que isso aqui seja dado no geral, tá? Então, vou colocar o letter spacing de 0,5 pixels, e fica um pouco melhor. Eu vou cuidar com que isso aqui seja no geral. Então, vou tirar daqui. Eu vou lá na minha base, já vou jogar aqui, ó. Aqui. E um parágrafo vai ter isso. Certo? E também já vou colocar aqui na minha base, que é sem serifa, font family. Font family, sem serifa. Assim não fica colocando nada com serifa que eu não quero, tá? Então aí ficaria assim. Desse jeito aqui. Vamos ver se tá parecido com o que eu quero. Tá. Agora eu posso trocar as imagens e no caso é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Então, é só trocar as imagens então. Vamos lá. Agora eu vou lá no meu index e vou pegar aqui, ó, essas divs, que elas vão sendo posicionadas aqui. Então vou pegar ela aqui, copiar. São 4, né? 4. É isso mesmo? 4. Vamos trocar. Então, mais 1, 2, 3, 4. Vamos trocar agora o seu conteúdo. Aqui vai ser 11. Aqui vai ser 12. Aqui vai ser 13. Salvar. E agora vamos posicioná-las aqui também. Vamos ter que criar aquele mesmo efeito. Se bem que assim também não ficaria ruim, né? Se você for ver, ó. Também não tá ruim assim. Mas a gente quer colocar um do lado da outra mesmo. Tá tão legal assim também, né? Olha só que legal que tá. Esse espaço em branco às vezes é muito bem-vindo. Mas vamos colocar aqui, vamos posicionar uma do lado da outra, como a gente quer fazer, para ficar igual. Opa, deixa eu voltar aqui pro meu... Aqui. Então, eu vou pegar agora a minha div equipamentos. Equipamentos, tá aqui. Display grid. Já vou dar um gap aqui. Um gap de 20. Para elas ficarem distantes uma da outra. Um grid template column. Vou colocar aqui repeat auto fit min max, que ela vai ter em torno de no mínimo 320 pixels. E aí a gente vai ter que colocar depois o texto de baixo, que senão não vai dar certo, tá? E no máximo de 600 pixels. 600 pixels. Vamos ver como ficaria isso. Olha, se eu colocar no máximo de alto,
vendo? Ela criou aqui, ó, ela vai 1, 2, 3, 4. Ela colocou as 4 aqui, né? E ela vai criando. Ela vai criando. Então, nesse caso, eu tenho que colocar aqui o máximo para ela, tá? Vamos colocar aqui 600 pixels. Ela vai criar de 600, ó. Não dá, ela vai quebrar, certo? Vamos arrumar aqui agora isso. Tem que ser ajustado, né? Tá com 300. Eu tenho aqui então essa remontação. Se eu pegar, que isso aqui eu vou colocar no máximo de 1920, se eu dividir por 2, vai dar uns 860 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar então que tenha no máximo 800. Vamos ver aqui. Então aqui eu tenho, na verdade, vai ser no mínimo 320, né? Vou colocar aqui no máximo vai ser de 800, vamos colocar 800. 800 aqui, certo? Que ela vai formar. E aqui também 800. Tá? Ela vai formar no máximo 800. Aí vai ficar certinho aqui o tamanho que a gente quer, ó. Tá vendo? Vamos diminuir para ver. A gente vai ajustando aqui. Ó. Então ficaria assim. Aqui a gente vai quebrar depois. Ficaria aqui. Já vamos A gente quer que fique menor, né? Que fique 2 e 2 aqui. Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui. E aqui é máximo 800 pixels, né? Agora sim. Então, ajustou mais ou menos do jeito que eu queria. Ainda não tá do jeito que eu queria, não. Vamos lá. Aqui também tá muito junto. Vamos colocar 100. Aí, ficou melhor. E agora, nessa aqui, ó, principal, que é equipamentos, a gente vai colocar 800 também, tá? Que ela crie de 800. Até, na verdade, vamos colocar, o principal é 860, né? Essa daqui, um pouco maior assim, isso. E aí ela ficaria, ó, do jeito que a gente quer. Só que é o seguinte, quando a gente diminui... e a imagem também, eu quero que essa ponta ela suma. Então eu vou colocar isso aqui diretamente na base. Direto na base, tá? Vou lá na minha base. Já vou colocar aqui as IMGs. Vai ter um border radius de 3 pixels. Para que todas elas já tenham logo esse arredondado aqui. Isso. Então eu tenho aqui, só que quando eu diminuir, eu quero que essa div que está segurando a imagem e os parágrafos, que ela jogue o parágrafo para baixo da imagem, porque senão também não vai ficar igual. Deixa eu ver como é que está aqui. Tá, equipamentos aqui não está aparecendo em preto, né? Também tem que arrumar isso aqui. Então a gente vai ter que pegar o nosso H1, até daria para colocar equipamento aqui dentro, mas eu vou jogar aqui, ó. Eu vou pegar o meu H1, esse exclusivo. Bom, pessoal, vamos colocar esse H1 aqui dentro, vai. Então, como que a gente pode colocar? A gente vai lá e copia ele e joga aqui dentro. Vai dar uma quebrada agora no nosso site. Ele vai ficar desse jeito aqui. Vamos dar uma cor para ele, para você poder ver que ele está aqui. Então, ponto equipamentos, H1, color, branco. Está aqui, ó. O que eu vou fazer? Como eu já sei que a minha seção equipamento já está com grid, já fica mais fácil para resolver, certo? Eu venho aqui e coloco um grid, column, que eu quero que pegue da primeira e vai até a -1, que vai pegar até o final. Já estaria resolvido o problema. Tá vendo? Ó, resolveu o problema aqui. Só na hora da gente diminuir para mobile que a gente vai ter que ajustar aqui. Você vai perceber isso. Mas olha, resolveu o problema. Eu poderia fazer isso aqui com todos os nossos H1s aqui também, que não teria problema nenhum. Olha como ficou perfeito aqui, ó. Ficou ótimo aqui, se você for ver, né? E aí quando você diminui, então vamos lá, diminuindo para mobile,
Chegando aqui, ó, até aqui, opa, 800, não deu nem 800, ó. Vamos diminuir para 800. Depois de 800 a gente vai quebrar tudo isso aqui, vai. Aqui, ó, 800, aqui, ó. Então, até 800, chegando em 800, a gente coloca para uma coluna só, tudo aqui, tá? Tudo para uma coluna só. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui. Primeiro, vamos pegar um mídia. Mídia. Certo? Max width. Epa. Width. 800 pixels. E a gente vai copiar tudo isso aqui, essa parte de equipamentos aqui, para ajustar. Vamos jogar aqui dentro. E vamos começar os ajustes. Bom, quando chegar a 800 pixels, vai ser uma coluna só, certo? Então, se vai ser uma coluna só, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir, tirar isso aqui e colocar tudo para um EFER. Um EFER. Ok? Já até centralizou aqui. O que mais? Vai continuar tendo gap de 20. Inclusive, acho que eu ia até aumentar depois lá em cima, lá, colocar para 40. Né? Mas vamos deixar aqui 100, que vai ser. Vai continuar sendo grid. Vai continuar tendo padding. A gente colocou. E o background também vai continuar sendo preto. Então, posso apagar tudo isso aqui. Agora, é a questão da div. Né? Então, chegando a 800 pixels, o que eu vou querer? Que também seja uma coluna só. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui e vou colocar o EFER. A gente vai ter que ajustar tudo aqui, tá? Então, coloca um EFER, deixa esse gap aqui também, vai continuar sendo grid. O roll também, a gente vai tirar isso aqui, não vai ter. No caso aqui, equipamentos, também a gente vai tirar aqui o negócio da imagem, não vai ter a imagem, porque na verdade o que está acontecendo aqui é o seguinte, ela continua, quer ver, ó, vou voltar aqui para você ver uma coisa, que eu acho que eu falei de não ter falado, é até bom que eu volte para você ver, ó, vou voltar, vou copiar tudo de novo, vou jogar aqui dentro do mídia. Copiar, voltar igual estava, vai. Cadê o mídia? Mídia. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Já está em grid, certo? Ele já está em grid. Se eu desse um display block, seria diferente, mas ele está em grid. Então, ele é grid. Né? Vou tirar o gap. Aqui no caso, como vai ser uma coluna só, então eu vou colocar uma coluna só. Coloquei uma coluna só. Né? E aqui no caso, ele está com o roll. Então ele tem o roll e ele tem o alto. Então vou deixar tudo alto. Aqui. Agora, nesse caso aqui, a imagem, ela está indo até a terceira. Já não vai ter a terceira, vai ser uma coluna só. Então, primeira linha, segunda linha, correto? Então, segunda. No caso aqui, o P também, o parágrafo, né? Ele vai pegar aqui, ele continua sendo branco, isso aqui não vai mudar, e ele pega da primeira linha a segunda linha. Aqui eu vou colocar alto. Tem que corrigir tudo. Ó, tá vendo aqui, ó? O segundo parágrafo também. Alto. Deixa assim. E no caso, o H1, ele está pegando da primeira até o final. Na verdade, ele não vai precisar disso, né? Vai da primeira até a segunda. Primeira, segunda. Então já ficaria assim como você está vendo. Ó. Ele já vai se ajustando. Ó. Parágrafo. Agora a gente poderia pegar o parágrafo e dar um máximo para ele. Se você quiser. Tá? Ou dar um padding para ele. Eu também poderia pegar aqui ó.
continua sendo preto, então não vai mudar. O padding também eu vou deixar como está, não vou mexer. Continua sendo grid, né? O gap vai continuar sendo 20. E aqui ele está querendo aqui, ó, colunas também automáticas aqui também, ó. Em equipamento, tá vendo? Olha, mandando repetir aqui de 320 no mínimo, no máximo 800. Então eu vou fazer o quê? Por mais que ela faz automática, eu vou colocar um FR. Seria isso. Tudo isso seria resolvido nas duas se a gente mudasse para display block. Você muda para display block, ó. Usaria de fazer isso, ó. Se eu colocasse aqui, ó, display block. Olha lá, tá vendo? Resolveria o problema também, ó. Aqui. Mais fácil ainda, se você for ver, com muito mais facilidade, ó. Se eu coloco o display block, eu posso tirar toda essa parte aqui que comanda com grid, porque aí já não vai mais ser grid isso aqui. Mas como eu estou deixando grid, ó, então ele vai ficar aqui grid também, eu teria que pegar e dar esse controle. Estou fazendo isso por quê? Para que você possa ver que você tem que alterar. E se você não alterar, ele vai dar problema. Ó, ele continuou, está até aparecendo o display block, se você olhar, ó. Eu viria aqui, colocaria aqui, então, um Justify Content Center, Justify Item Center, que vai ajustar tudo no centro. Aqui também eu colocaria também, ó, Justify Content Center e um Justify Item Center, ajustaria tudo no centro, ó, do jeito que eu quero, né? O parágrafo, text align, center, tá? Dá para colocar um tamanho, max width. Aqui, vou colocar que ele vai ter o máximo de 700 pixels. Máximo de 700 e o mínimo de 300 e margem zero alto para que ele possa se ajustar no centro. Aí saindo de 800 ele volta ao normal, ó, tá vendo? É o que a gente estudou, né? Agora eu vou dar um gap maior aqui, para ficar melhor. Vamos subir lá agora onde não tem o mídia. Vamos dar um gap maior, um gap de 40, vamos ver se fica melhor. Aí ficou melhor. O padding também dá para aumentar, ó. Tem o padding bottom aqui. Vamos dar um padding bottom para ela também, ó. Padding. Ficou 40 para cima, 5 para os lados. Vamos dar um padding maior, de uns 60 para baixo e 5 pixels também. Então fica 60 aqui, 5 aqui, 5 aqui, ó, 40 para cima, 5 para o lado aqui, 5 para cá, 60 para baixo. Então, se eu der 600, olha como vai aumentar, tá vendo? Então, deixei 60. Posso deixar mais, acho que uns 100. E aí se eu diminuir para mobile, ele vai quebrando, até que ele se ajusta aqui, ó. Bom, então ficaria assim a seção equipamentos. Já terminamos também. Se você diminuir bastante ela aqui, ó, só vou ter que mexer no título. Até diminuiu aqui o título também, ó. Tá em quanto aqui? Vamos lá, 320. Tá vendo? Ó, aqui tá, ele tá centralizadinho no meio aqui, ó. Dá para você diminuir, dá para você colocar um padding. Dá para criar mais um mídia aqui. Se você quiser, pega e cria um outro mídia. Vou criar um outro mídia aqui.
Cria um outro. Tira isso daqui de dentro. Agora. Aqui de 320. Tá? E aí eu pego o que? Eu posso mexer com o meu H1, com o meu parágrafo. Vamos pegar o parágrafo. Vamos dar um padding. Padding de 10 pixels no seu total. Olha lá. Ficou melhor. O meu H1 também. Vou pegar o H1. Vou jogar o H1 aqui. Vamos diminuir o tamanho dele. Vamos colocar um fonte size de 2 rei. Não lembro quanto que é que eu coloquei, foi 2.5, 2.5 rei. E ele saindo daqui, ele vai aumentar normal. E estaria resolvido aqui o problema do responsivo também. Há várias formas de resolver isso aqui, tá? Porque o que acontece é que essa coluna está sendo criada para ter no máximo 860 pixels. Então ele vai acompanhar o centro dela, tá vendo? Então ela vai sair crescendo aqui, ó. Se eu tirar daqui, ele fica centralizado. Só que quando eu diminuir, que ele vai criar uma coluna só aqui, ele vai pegar o centro dela, porque eu coloquei para pegar da primeira a segunda linha da coluna. Eu posso fazer o seguinte, eu posso eliminar isso aqui e criar um elemento after. Fica bom também. E é até legal também que vocês vejam que é um macetinho que você vai aprender, ó. O que a gente faz? Bom, a gente pega, elimina isso, tá? Então a gente vai tirar isso aqui, ó. Vamos tirar ele. Tira o H1. Ele vai sumir, lógico, né? Aí, a gente vai pegar essa div equipamentos, vai colocar nessa div equipamentos um before nela, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Ponto. Equipamentos. Um before, um elemento before aqui. Então, e aqui eu vou colocar um content. Tudo que eu colocar aqui, tudo que eu escrever aqui, ó, ele vai aparecer lá, tá? Aqui ele tá com uma cor preta, color. Tá vendo? Ele apareceu aqui, ó. Então, se eu aumentar isso aqui e colocar para 2,5, por exemplo, font size 2.5 rem, ele vai aumentar, tá? Então, se eu colocar aqui equipamentos, ele vai escrever equipamento. E se eu colocar também a nossa fonte, que a gente tem que é especial, que é a nossa fonte. Bom, vamos colocar a nossa fonte aqui. Vamos pegar ela. Ela é, rapaz, não é BadScript. Ela está no H1. É título, né? Na verdade, não está aqui. Título aqui, ó. Então vou pegar aqui, na verdade, todo o nosso estilo que a gente criou e vou jogar lá embaixo, então, no equipamentos before. Tá mais para cima. Ou não? Baixo. Equipamentos. Aqui, ó, before. Certo? Vou jogar aqui, ó. Certo? E color branco. Olha lá. Agora é só aumentar o tamanho, né? Font size 2.5 rem ou 3 rem. Três rem, tá? Então já tem ela aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela bem no centro aqui. Primeiro eu vou dar uma margem top de uns 40 pixels aqui, por enquanto, assim. Isso. E como eu vou fazer para centralizar aqui, sem ficar dependendo dessa parte aqui do grid.
eu vou dar um position absoluto nela, certo? Em vez de margem top, é top que a gente tem que colocar. E aqui no equipamento tem que colocar position relativo, para que ela se baseie nessa seção aqui. Aí ela vai vir para cá, ó, tá vendo? Então agora, o que eu posso fazer? Eu posso, já que ela é um elemento que está aqui dentro, ela também é um elemento grid. Eu posso colocar um justify, na verdade, item centro. Não é justify item não, tá? É justify self center. Aí ela vai para o centro. Então repare que ela já foi centralizada, ó, e agora ela vai ficar centralizada de qualquer forma. Se eu puxar aqui está no centro, aqui ela está no centro. Né? O que é que está faltando para ficar bem centralizado aqui? Vou dar um padding aqui na nossa, para dar um espaço maior, né? Aqui no nosso equipamento, ó. Então eu tenho o padding aqui, foi dado 40 para cima. Vamos dar um 100. Opa, 100, para aumentar um pouco mais. Vamos dar um pouco mais, 150, 160. Olha, tá vendo como resolve? Ó? 180. Não, 170. Olha lá. Ó, então ela vai resolver. Ó, e se eu diminuir, ela vai também ficar sempre centralizada. Certinho, do jeito que eu quero. Não importa o tamanho que tiver. Por quê? Porque ela já está independente da questão de coluna. E olha que legal que ficou. Ficou bem bacana, tá vendo? Ficou bem legal. Agora eu vou pegar e vou dar um espaçamento aqui, que eu acho que todos os ossos têm um espaçamento. Né? Um espaçamentinho aqui, ó. Eu já dei espaçamento, né? Porque eu copiei lá no título, na base, então tá certo. Ó. Então, a nossa sessão de equipamentos já foi finalizada. Já está pronto. E o nosso próximo passo vai ser, vamos ver aqui, a seção certificados. Então, até o próximo vídeo.